Boa noite a todos, bem-vindos ao encontro com o Evangelho desta noite. E vamos assim unindo os nossos corações, nos ligando a Jesus, o nosso Mestre querido, nos encontrando com esse amigo de todas as horas. Oh Jesus, nós te pedimos, ser conosco nesta noite, nos fortalecendo, iluminando a nossa mente, para que tenhamos essa coragem, a disposição, o bom ânimo, de vivenciarmos os seus ensinamentos, de nos fortalecermos na fé, na esperança, na alegria, que a cada dia mais nós tenhamos a certeza absoluta do seu amparo, Jesus, em nossa vida. Que nessa noite nós possamos nos beneficiar de todas essas energias que estão sendo derramadas sobre nós. A nossa gratidão a Deus, o nosso Pai, que permite o amparo dos seus benfeitores, para que possamos, nessa experiência carnal, nos reeducarmos, desenvolvermos as nossas potencialidades, nos fortalecermos no bem e assim subirmos um degrauzinho mais na nossa caminhada evolutiva. Jesus querido, que a tua luz envolva o Mário, para que ele possa ser inspirado pelos teus mensageiros e que nessa noite a sua palavra, firme, porém suave, possa tocar os nossos corações e que ao terminarmos nós possamos sentir esse bálsamo, como se nessa noite pudéssemos retornar ao passado e nas margens do lago de Genezaré podermos ouvir a sua voz ecoando por aquelas colinas, por aquelas paisagens verdejantes, ouvindo o teu chamado: vinde a mim todos vós, que eu vos aliviarei. Que possamos, Jesus, sentir a sua presença agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Nossa, que boa elevação. Essa noite preparamos um assunto que possamos verbalizar, que as palavras contenham magnetismo suficiente para atingir, então, essas almas que estão aflitas pelo mundo, cada cantinho do mundo com uma situação, um problema, seja político, emprego, saúde. Então, que esta noite possamos chegar a esses corações, acalmando e levando então, Jesus, teus ricos ensinamentos para quem ouvir os comentários de hoje. Diante desse quadro, nós fomos até o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. O capítulo 5 trata, Kardec resume várias bem-aventuranças de Jesus e dá o nome de bem-aventurados os aflitos. E no item 19, Santo Agostinho deixa um comentário para nós sobre o mal e o remédio. E eu procurei desenvolver essa lição da seguinte forma: será que a Terra é um lugar de deleite? Será que a Terra é um paraíso de delícias?
algumas pessoas entendem que a vida é para se viver em deleites, em delícias, em prazeres. Mas os profetas no Velho Testamento já mostravam para nós o caminho que nos leva até o nosso Pai Criador. Os caminhos do bem, longe da corrupção, longe da maldade, de ser ímpio. Mas parece que a humanidade ou não teve acesso a esses conhecimentos, ou se teve acesso, não aprofundou na compreensão. Então Jesus surge no século I e deixa registrado lá em Mateus, no capítulo 13. Ele faz uma profecia que haverá choro e ranger de dentes. Por que ele falou isso? Porque certamente ele observava as escolhas da humanidade num caminho de orgulho, de egoísmo, de guerras, de brigas. Só poderia levar a humanidade à dor e ao sofrimento. Mas e aí? Então nós estamos destinados a viver sob lágrimas? Estamos destinados a sofrer? Olha, se formos considerar pelas escolhas da humanidade, no egoísmo, no orgulho, na maldade, sim. Continuaremos vivendo sob lágrimas e continuaremos vivendo sob dor e sob sofrimento. O que nós precisamos é fazer escolhas melhores, escolhas longe do orgulho e do egoísmo, porque são duas feridas, duas chagas que nos impulsionam ao mal. Aquelas coisas, bateu, levou, não leva o desaforo para casa, são frutos do orgulho e do egoísmo. São sentimentos inferiores que sempre, sempre e sempre levam a decisões equivocadas. Levam a decisões que depois vem o arrependimento. Mas, vindo ou não o arrependimento, decisões tomadas com base no orgulho e no egoísmo geram dores em quem as recebe. Criam mágoas, sofrimentos. O mal que alguém sofre no planeta Terra vibra por toda a Terra. O mal que alguém comete, ele impregna na psicosfera do planeta de tal forma que todos nós acabamos vítimas do mal que alguém faz. Então, Santo Agostinho recomenda: falta à humanidade ter um olhar para com o Senhor, para com o nosso Pai Criador, para com Deus. Porque um olhar nosso para com Deus faz com que cada um de nós experimente a fé, experimente a força de vontade, a coragem. E tudo aquilo que escapa do nosso controle, quando nos dirigimos até Deus, parece que redobramos o ânimo, a força, e queremos recuperar, consertar. E tudo aquilo que nos afeta e nos machuca,
parece que fica menor, porque sentimos a força do nosso Pai Criador nos impulsionando para lutar, para seguir adiante. E esse contato com Deus nos permite lições de entendimento e compreensão. Não somos a única vítima. Aliás, não somos vítima. Nós somos consequência hoje daquilo que fizemos em outras vidas. Assim como toda a humanidade. E a humanidade, de uma forma geral, reconhece Deus quando recebe uma graça, uma cura. Enxergam o amor divino quando o corpo está bem, quando as coisas estão sob controle. Aí Deus é Pai. Mas, se surge um problema, se surge uma enfermidade, muitas pessoas dizem: Deus me abandonou. Não. Deus não abandona ninguém. Nós que nos distanciamos dele e das suas leis soberanas e eternas. Então eu pergunto, Deus sendo todo amor, todo bondade, como foi a vida de Jesus entre nós? Foi uma vida de sacrifício, de luta. Recebeu ofensas, humilhações, perseguições, calúnias. E tudo isso Jesus enfrentou e passou por amor. Amor a nós mesmos, humanidade, que o maltratou naquele momento. Amor ao Pai, a Deus, que pediu a ele, que deu a ele essa missão, e ele a cumpriu. Então Jesus suportou tudo aquilo, mostrando para nós ensinamentos para que nós, diante das injúrias, das perseguições, das aflições, que é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, para que quando passássemos por esses campos de aflições, encontrássemos nele, Jesus, o bálsamo para suavizar as nossas dores, as nossas feridas. Para que encontrássemos nos seus exemplos, nos exemplos de Jesus, a orientação do melhor caminho a seguir. E o que vimos depois da passagem de Jesus? Tantas e tantas pessoas que chegaram ao poder, à opulência, que se deleitaram nas vicissitudes que a vida permite e achavam-se eternos, alguns até se diziam deuses. E uma pergunta: quantos deles sobreviveram à morte? Vivendo no luxo, na riqueza, com poder, tudo o que queriam, tinham à mão. Quantos sobreviveram à morte? Nenhum. O que nos mostra que a nossa vida é passageira. Por mais que vivamos 80, 90, 100 anos, sabemos que um dia retornaremos à pátria espiritual. Ora, se eu sei disso, por que levar uma vida egoísta, soberba? Mas não são só pessoas que não sobreviveram à morte. Quantos impérios a história da humanidade registra que dominavam outros povos, que escravizavam outros povos,
qual desses impérios existe nos dias de hoje? Nenhum. Nenhum império, nem o macedônico, nem o romano, nem o turco-otomano. Os impérios, assim como as pessoas, ficam no seu tempo. E quantos conquistadores, homens bravos, valentes, que percorriam o mundo, quantos estão entre nós? Nenhum. Então, a lição de que a morte chega é para todos, ricos e pobres, poderosos e humildes. Mas a humanidade parece que não quer aprender. Parece que vive a vida aqui no planeta Terra como fosse eterna. Ela não é. A vida na Terra é passageira. Já o espírito é imortal. Ora, significa dizer, e a doutrina espírita é clara nisso, que tudo aquilo que eu faço aqui na Terra traz consequências para mim na própria Terra. Mas há pessoas que praticam tanto mal e desencarnam sem pagar nada. É engano achar, porque a lei de justiça de Deus é para todos, ricos e pobres, humildes e soberanos. E o espírito, de alguma forma, encontrará dores e sofrimentos. Essa é a lição importante. Os meus atos, as minhas palavras, os meus pensamentos podem criar para mim felicidade ou dor e sofrimento. E quando eu passo pela dor e pelo sofrimento, se eu buscar força em Jesus, em Deus, eu vou aprender lições preciosas através da dor e do sofrimento. Porque o aprendizado nós fazemos por amor, estudando, ajudando os necessitados, ou passando por dor e por sofrimento. Mas, de alguma forma, todos nós aprenderemos. Porque assim o nosso Pai Criador quis. Esse aprendizado, às vezes, é mais rápido para uns e mais demorado para outros. Muitos demoram mais de uma vida, mais de muitas vidas. Outros, algumas. Mas a vida aqui na Terra não é eterna. Então, precisamos enfrentar os males que nos cercam de alguma forma. Não podemos fugir deles. Onde eu busco a força? Onde eu busco o consolo? Deus nos quer num ambiente de amor, porque Ele é amor. Se Ele é amor, vive num ambiente de amor, e eu estou vivendo num ambiente de dor e sofrimento, não é Ele que vai descer ao ambiente de dor e sofrimento, mas eu que tenho que buscar o ambiente de amor. Então, como faço para chegar até Deus? Como eu me sintonizo com Deus? Como eu busco Deus? A doutrina espírita nos ajuda a entender isso. Primeiro, Jesus orientou: orar e vigiar. Orar. A oração nos eleva,
nós vamos buscar a proteção de entidades espirituais que irão nos ajudar, fortalecer, iluminar os nossos caminhos, as nossas mentes, os nossos corações, para que as nossas decisões sejam as melhores. E nesse processo contínuo, um dia chegaremos até Deus. Por quê? Porque há uma lei de Deus que chama lei de sintonia. Os iguais estão sempre na mesma sintonia. Então, quem gosta da maledicência e pratica a maledicência está vibrando num padrão vibratório que outros maledicentes também vibram. Quem pratica a caridade, quem acolhe o órfão, quem acolhe o desamparado, quem dá alimentos a quem tem fome, quem veste o nu, esses compartilham da caridade, se aproximam mais de Deus. Então, antes de estarmos aqui, nesta vida, reencarnados, nós manifestamos os desejos daquilo que precisaríamos passar nesta vida. E agora estamos passando. Então, a vida não tem nada de errado. As coisas que estão acontecendo são necessárias para burilarmos a nossa alma, espírito. E Santo Agostinho diz, para suportar essas provas, o remédio infalível é a fé. Porque a fé é o apelo ao céu, é o apelo a Deus, é buscar reforço. Então, seja qual for a dor, seja qual for o sofrimento, busque o Senhor. Não tem oração decorada. É aquela que está no teu coração. É aquela que está na tua mente. É a tua oração, a tua palavra, a tua verdade, a tua intimidade, que ninguém pode compreender a não ser você. Então, quando a dor e o sofrimento te cercar, vá até Deus. Diz Santo Agostinho que a fé mostra sempre, sempre, iluminados horizontes para percorrermos. E ele complementa: a fé é o remédio que a alma necessita, como a farmácia tem os remédios necessários ao corpo físico. Assim é a fé. Então, a busca da fé para nós é extremamente importante, extremamente necessária, porque vai dar aquela vontade de dentro para fora de recomeçarmos, seja lá o ponto que paramos, de refazer alguma coisa que por acaso tenhamos feito equivocadamente. É a fé. É a nossa vontade complementada pela ajuda do plano espiritual superior, dos nossos mentores, daqueles amigos espirituais que nos ajudam em todos os momentos. A fé nos liga a eles. E como estamos nesse assunto, eu lembrei uma passagem no Velho Testamento que um dia pretendo que seja uma palestra só sobre esse assunto. É o livro de Jó. Jó. Quem foi Jó? Jó foi neto de Esaú. Esaú
foi filho de Jacó. Jacó foi neto de Abraão, filho de Isaac. Só que Jó andava fora dos hebreus, porque Esaú se distanciou dos hebreus. Jacó, que depois mudou o nome para Israel, deu sequência a Abraão e Isaac, avô e pai de Jacó. E Esaú seguiu por outros caminhos. Então, Jó, quando estudamos Jó, nós vamos encontrar o homem mais rico que existia naquela época. Ele tinha milhares de cabeças de cavalos, de gado, de carneiros. Eram milhares e milhares. Tinha uma quantidade enorme de colaboradores nas suas terras, nas suas criações. Era um homem muito próspero e temente a Deus. Jó tinha uma fé inabalável em Deus. Tudo que ele tinha, tudo que lhe acontecia de bom e de ruim, ele agradecia a Deus. Ele sabia que aquilo era necessário para ele. Jó era casado, vivia uma vida respeitosa no lar, exemplar para as pessoas, e tinha, com essa mulher, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Muitos amigos que frequentavam sua casa, suas festas, andava pelas ruas, era sempre cumprimentado, homenageado, era um homem reconhecidamente bom e justo. Era um homem que, se via alguém com necessidade de alimentos, supria. Se precisasse de roupa, ele supria. De calçados, ele supria. Jó era muito bom. Viveu uma vida digna de exemplos. Até um dia que um mensageiro chegou até ele e disse: Senhor, os cavalos foram roubados pelos um povo da época. E Jó disse: Deus me deu, Deus me tirou. Depois vem o outro mensageiro, outro tanto. E depois vem o outro mensageiro. Senhor, deu um vendaval muito forte, o telhado caiu, e seus 10 filhos estavam reunidos e todos estão mortos. Até nessa hora, Jó disse: Deus me deu, Deus me tirou. Dou graças ao Senhor. E fez prece. Jó perdeu tudo, todo o patrimônio que tinha. Ficou sem nada. Mas tinha fé. E veio a hanseníase. E envolveu todo o seu corpo, cabeça. E naquela época, quem contraía essa doença era retirado da cidade. Ia viver num vale junto com outros enfermos da mesma doença que acabava matando. Não havia cura. E lá foi Jó, humilhado, o corpo todo em chagas, dor, não conseguia deitar,
doía, não conseguia sentar, doía, não tinha força para ficar em pé, não tinha prazer em se alimentar. 3 amigos foram visitar para encorajá-lo, para dizer a ele da saudade. Mas os amigos não eram puros de coração. E cada um dos 3 foi mais criticando e dizendo que era justo e merecido o que ele passava, do que levar palavras de consolo, de esperança, de paz. E Jó se viu com uma doença terrível, o corpo apodrecendo, caía pedaços, e tendo que suportar as críticas dos amigos. E Jó suportou. E às vezes se alterava. E às vezes perdia um pouco a sua noção, mas logo se recompunha e se humilhava perante Deus. A história é muito longa, mas eu vou abreviar. Até um dia que aparece um outro enviado do Senhor. Um espírito se materializou. Muito provavelmente foi isso. E foi conversar com os 4, os 3 amigos, e Jó. E disse a Jó: você não deve falar isso ou aquilo, mas eu compreendo diante das suas dores. Quanto a vocês, quem são vocês para dizer que o que ele passa é certo ou errado? Pois saibam que Jó não é culpado do que vocês dizem e que ele voltará às atividades dele e terá tudo de volta. E recriminou os 3 e disse que aos 3 pesadas cargas recairiam, até que aprendessem a respeitar, a amar. Então essa lição deixa claro que ser ímpio, ser orgulhoso, maldoso, praticar o mal, nos leva a consequências de dor e sofrimento. Jó, mesmo sob dor, a esposa de Jó tinha dito: larga esse Deus aí, ele já te tirou tudo. E Jó disse a ela certa vez: quando ele nos deu tudo, eu agradecia e você não dizia nada. Agora, ele tirou, você diz isso? Mas eu agradeço a ele pelo que me deu e pelo que me tirou. Ele sabe por que fez isso, e eu saberei um dia. E aí esse enviado, um anjo certamente materializado, disse a Jó: amanhã pode ir. E no outro dia Jó não tinha mais nenhuma chaga. Porque Jó provou a Deus a sua fé, a sua confiança, e mesmo perdendo os bens materiais, e mesmo perdendo saúde, e mesmo o corpo apodrecendo, perdeu os filhos, ele agradecia a Deus. Voltou e aos poucos recompôs toda a sua fortuna em maior quantidade.
tudo que ele tinha prosperou tanto que ficou maior. E teve outra vez 10 filhos. E prosperou muito. Então, esse exemplo que está no Velho Testamento, ele nos estimula a certeza de que Deus é amor. Deus, sendo amor, ele não quer o mal para ninguém. Às vezes, ele quer saber se nós o amamos como ele nos ama. E vem a prova, vem o desafio, vem a vivência. E se nós não damos atenção, e não aprendemos, e não seguimos esse caminho reto, aí ele fala, preciso aumentar a dose do ensino. A dor. Aí vem o sofrimento, que é a lição mais difícil de aprendermos. Jó existiu para que ficasse para toda a eternidade na Bíblia essa história, para servir de estímulos para nós. Por maior que seja a dificuldade que estejamos enfrentando, ela é comparável à de Jó? Perder 10 filhos de uma vez? Perder todo o patrimônio material? A casa vivia cheia de amigos e só 3 foram visitá-lo, e os 3 mais o criticaram do que o consolaram. E ele dizia, eu preciso de consolo, de esperança, e vocês me criticam, me condenam, me culpam. Então, nós vivemos dias difíceis, mas a nossa fé, a nossa prece, o nosso pensamento em Jesus, em Deus, que é o Pai misericordioso, vão trazer a força que nós precisamos para recomeçar, para refazer e para seguir a nossa jornada. Que possamos despertar dentro de nós o Jó, que existe e que está quietinho lá no canto. Façamos ele sair para fora. Assumamos Jó em nós e sigamos confiantes com Jesus. Boa noite a todos. Ai, que bálsamo para o coração. Deus é tão maravilhoso, dá tantas oportunidades para nós e ainda nós teimamos tanto, né, em permanecer naquele caminho tão inadequado. Que nós possamos, Pai, lembrando de todos esses exemplos que a vida nos mostra, esses exemplos de superação, que é possível nós mudarmos a trajetória da nossa vida. Porque tudo que objetiva o bem recebe o amparo divino. E por mais difícil que pareça, o sucesso acontece. Jesus, o Senhor, disse da porta estreita, que é difícil passar por ela porque nós precisamos nos despir de todas essas amarras, essa bagagem inadequada que nós trazemos. Que nós tenhamos essa força, a fé, a coragem, a compreensão de todos esses exemplos e de Jó, nos mostrando que a nossa confiança, baseada nessa certeza absoluta de que Deus e suas leis são perfeitas, e de que nós somos os senhores do nosso destino, que possamos assim
cada vez mais tomarmos as decisões mais acertadas para a nossa vida. Que a oração seja essa ferramenta importante para que tenhamos essa fortaleza espiritual de perseverarmos, de superarmos os desafios. Que nesse instante, Jesus querido, esse nosso sentimento de gratidão e de amor possa envolver este planeta tão sedento de fé, de esperança, de coragem. Que todos nós possamos nos fortalecer nesses exemplos, que existem em toda parte, porque o Pai não desampara ninguém. Então, no cristianismo, no islamismo, no budismo, no hinduísmo, todos trazem exemplos desses homens que levam essa mensagem da coragem, da fé. E assim que cada um possa se apegar a esse conteúdo e ser fraterno, e olhar o próximo, estender a mão, e fazer aquilo que está a seu alcance para ser um cidadão mais justo e melhor. Que sejamos essas pessoas que Deus espera de nós, que possamos, mesmo que caímos, levantar, perseverar, porque chegaremos lá. Se tivermos vontade e empenho, chegaremos lá, porque esse é o nosso destino. Que a tua luz, Jesus querido, abençoe os lares da terra, envolvendo em união, em fraternidade, em amor, em aceitação, todos os familiares. Que as vibrações de fraternidade se estendam a todas as nações, a toda a confraternização religiosa, a todos os governos, e que a paz possa se estabelecer neste mundo, Senhor. E assim, em teu nome, Jesus, em nome dos benfeitores amigos, nós vamos encerrando o nosso encontro desta noite. Que assim seja. Graças a Deus.